Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar? Hoje com um músico, com um poeta, com um escritor, Rudá Ventura. Nessa próxima hora vai ser o espaço de poesia. Estamos vivendo momentos tão difíceis, né? Que colocar um pouquinho de poesia na vida da gente, eu acho que ameniza, faz a gente refletir, faz a gente até dormir melhor, né? E eu, quando eu comecei aqui a estudar sobre o meu convidado de hoje, eu voltei na minha infância. Na verdade, para ser mais preciso, eu voltei na minha adolescência, pré-adolescência, eu escrevia poesia. Eu escrevi muito. Eu tinha um caderno de poesias. Confesso que eu falava mais sobre as coisas do coração, né? Ali começando a adolescência, as primeiras paixões, não é? Mas eu mudei muito, né? Então aquilo foi se perdendo. Mas como eu falei num vídeo aí anterior, a essência fica dentro da gente, a essência fica da poesia. E mais, eu tenho um blog que leva o meu nome, eu voltei nesse blog e fui dar uma olhada. Você sabe que nem sempre eu estou falando de assuntos felizes, né, de assuntos alegres, mas tá ali. Tem um parágrafo, tem um trecho, tem uma poesia ali. Eu fiquei tão feliz com essa descoberta, né, que eu fiz, foi estudando um pouquinho sobre o meu convidado, sobre o Rudá. Ele escreveu um livro em 2017 chamado Pré-Amar. Eu quero que ele explique pra gente por que nasceu esse título. Eu quero essa relação que ele fez, né, da poesia, da música. Quando ele começou aí a promover, ele vai a recital, ele promove, né, esses encontros de poesia. Eu até assisti um que tem aí na internet. Aí, falando nisso, pode buscar o nome dele aí no YouTube, Rudá Ventura. Tem muita coisa bacana. Sigam o Rudá. Só botar aí Rudá Ventura, tá certo? Dizer que quem estiver chegando, que quiser participar do nosso papo, fazer pergunta aqui pra gente, fica à vontade. Dizer que hoje, essa próxima hora, vai ser poesia, muita poesia. Isso eu posso garantir para quem ficar aqui com a gente. E eu queria começar com uma leitura de um poema do Rudá, que leva, né, o nome, o título do livro que ele lançou em 2017, que é o Pré-Amar. Escreva meu nome na areia, para que nele habitem as linhas do mar. É só o que diga a água, ressoa em minha sorte, pelo sal que se estende aos olhos, pelas ondas que retém meu ar. Há um brilho de lua no dia, há uma chama de sol pela noite, e há um caminho de estrelas sobre as águas. Escreva meu nome na areia, e deixa que as ondas me façam lembrar. Eu sou da Pré-Amar, e eu trago em minha boca a voz do oceano. Bora conversar com o Rudá Ventura? Deixa eu chamar ele aqui. De tela comigo. Gente, fica à vontade para participar, tá? Pode mandar pergunta, tem um íconezinho aqui com um ponto de interrogação. Fica à vontade, é só chegar. Oi, Rudá, boa noite, bem-vindo. Oi, Fábio, boa noite. Em primeiro lugar, te agradeço pelo convite, é um prazer poder estar participando do Bora Conversar, ter essa oportunidade de bater um papo sobre literatura, música, é um prazer. Eu que te agradeço, meu querido. Você é de que região de São Paulo, Rudá? Então, sou nascido aqui em São Paulo, capital, mas eu morei um tempo no litoral, na praia do Guarujá. E é um lugar que eu tenho bastante carinho e que influenciou também muito da minha percepção, do meu trabalho, né? Mas em São Paulo eu já estou bastante tempo, novamente. A poesia, Rudá, ela sempre... Quando é que ela entrou, né, na Desculpa, sua vida? Você disse que lá, pode... Guarujá, que você falou, né? Isso, desculpa aqui, ajeitando aqui o... Não, imagina, vamos lá. Desculpa, pode falar. Ela sempre esteve presente na sua vida, a poesia? Então, Fábio, é até interessante essa pergunta que você está me fazendo, porque geralmente, às vezes até adolescentes também, em escolas perguntam, quando começou, né, o trabalho em relação à literatura, à poesia, escrever. E aí eu costumo dizer o seguinte, a poesia,
muito mais do que na palavra que você escreve. A poesia ela está na percepção, no olhar, na forma como você enxerga as coisas. Então, a palavra é uma extensão, entende? Então, para mim, particularmente, desde criança, a maneira como eu percebia as coisas e enxergava, acredito que havia a presença da poesia, essa percepção, de criança já. E quando eu passei a entrar em contato com a literatura de uma forma mais ampla, especialmente na escola, no ensino médio, que eu comecei a ter os movimentos literários de uma forma mais didática. Aí eu comecei a entrar em contato com a literatura e com autores que passaram a influenciar muito meu trabalho, no sentido dessa percepção. É como se, de repente, quando eu passei a conhecer a literatura e a biografia também desses autores, é como se houvesse um diálogo, a percepção, o olhar. E assim, passou o tempo, eu sentia que um dia eu viria a desenvolver trabalhos com a palavra. Vamos dizer, uma sensação, entende? E vinha desenvolver, primeiro com a palavra falada, né? Lecionando em escolas, e... Porque você. Pode falar, desculpa. Desculpa te interromper, porque você Não, falou não, imagina. você professor de história, não é isso? Exato, exato. Então, pode Uma falar. coisa puxou a outra? Com certeza, Fábio, com certeza. Apesar, a minha formação acadêmica, né, é história. E algumas pessoas costumam até achar que é letras, né, literatura. E a história foi uma escolha que eu fiz em estudar. A princípio, eu não pensava em fazer faculdade para lecionar. Eu queria estudar para ter um conhecimento mais amplo. Aí entra a literatura também. Eu acho que para você escrever, não importa propriamente o ponto de vista que você tenha, percepções, né, até políticas, é importante que você saiba o que você está dizendo, é importante que você tenha conhecimento. E aí esse conhecimento você passa a ter um conteúdo para poder direcionar aquilo que você fala, aquilo que você escreve. Quando eu decidi fazer a faculdade de História, foi muito nesse sentido. Eu sentia que futuramente eu iria desenvolver trabalhos com a literatura e eu achei que estudando História eu teria mais conteúdo para desenvolver um trabalho mais profundo, entende? E aí, continuando o que você havia perguntado, né, da escola, quando eu terminei a faculdade, surgiu a oportunidade de lecionar. Não era algo que estava previsto. E foi muito, muito interessante, que eu costumo até dizer, a escola, para mim, ela foi imprescindível na minha formação como escritor. E algumas pessoas perguntam, mas a escola, lecionar história foi imprescindível? Sim. Quando eu digo isso, eu digo no sentido de a gente só consegue escrever algo quando a gente se permite compartilhar algo. A palavra ela tem sentido quando ela é compartilhada. Se ela ficar guardada, ela está guardada. E eu acho que para você compartilhar algo, você precisa ter empatia. Você precisa se dar a chance de enxergar o outro, de ter sensibilidade, de se colocar no lugar do outro. E a escola, para mim, ela foi muito importante. Além da possibilidade de eu ensinar, que eu acho que é uma das profissões mais assim valorosas e infelizmente menos valorizadas no Brasil. Mas eu tenho muito orgulho de ter essa profissão como profissão inicial minha, entende? E lecionar para mim permitiu, além de compartilhar o conhecimento, ensinar também permitiu que eu pudesse aprender. O professor, ele ensina na mesma medida que ele aprende. Os alunos têm muito a ensinar. Se o professor se permitir, aprender também. E, ao mesmo tempo, a escola ela também me deu a oportunidade de desenvolver empatia num sentido mais amplo. Ter a oportunidade de lecionar para alunos, vamos dizer, de classe média, alunos de comunidades, alunos em situação de liberdade assistida, alunos de diferentes idades,
faixas etárias, condições sociais, tudo isso me permitiu enxergar esses alunos, ouvir o que eles tinham a dizer e passar a entender um contexto social maior do que aquele que eu fazia parte. Vamos dizer, eu sou da classe média e, e tinha essa possibilidade de conversar, conhecer, mas conhecer a fundo mesmo, ter oportunidade de depois ir em determinados contextos, para mim foi imprescindível, pela empatia e também essa questão, como eu te disse, de falar sobre um contexto conhecendo o contexto e não imaginando um contexto. Falar sobre educação lecionando, vivenciando e não imaginando porque alguém me disse. Então a escola, nesse sentido, foi imprescindível. A literatura veio muito tempo depois, escrever propriamente. Depois de muito tempo, assim, anos lecionando, eu era até interessante, porque eu não escrevia. Eu olhava, enxergava, mas eu sentia, pode parecer até interessante o que eu estou te dizendo, mas eu sentia que não era o momento de começar a escrever. Eu sentia que primeiro eu precisava amadurecer minha percepção, para depois estar pronto para escrever e compartilhar o que eu tinha a dizer. Só depois de bastante tempo eu senti que era um momento, vamos dizer que algo muito assim de intuição. E aí eu sentei e comecei a escrever. E aí foi um processo muito interessante, porque ele foi muito intenso, natural e relativamente rápido, porque eu comecei a escrever e depois eu comecei a compartilhar. Isso a gente vai falando adiante até, né, para não estender muito. E então a educação e a literatura, para mim, elas caminham juntas. Essa bagagem, né, o Rudá, que você trouxe do período que você estava lecionando, ali já tinha alguma coisa, ou tinha muito já do que você viria a escrever? Só te Então, interrompendo aqui, Rudá, peraí, não, tem uma aluna claro. sua aqui, a Luciana, está dizendo, ó, presente, uma aluna sua. Ah, Luciana, um abraço para ti, obrigado pela presença. Uma ótima aluna que eu tive a oportunidade de trabalhar durante um tempo. Até hoje a gente tem amizade, ela é do bairro, então quando a gente se vê, ela trabalha também é, é, no condomínio que eu moro. Então a gente sempre que se encontra, conversa, é uma pessoa assim, muito bacana. Tá. E aí me fala, então, dessa bagagem que você trouxe, que você traz, durante esse período que você lecionou, a poesia já estava ali presente? Você sente isso? Sim, Fábio, com certeza. Como eu havia dito, primeiro nesse sentido da percepção, né? O preparo, à medida que eu fui, vamos dizer, conhecendo Observando, mais, conhecendo. exatamente, a percepção ela vai aumentando, a empatia vai ficando, vamos dizer, mais ampla, essa chance, né, de querer conhecer e compartilhar. E aí a poesia, ela também, no olhar, se ampliando, ainda que não tivesse escrito. Depois de alguns anos lecionando, eu comecei, pouco a pouco, escrever, ainda lecionando. E eu passei a desenvolver os trabalhos e a primeira vez que eu compartilhei um poema autoral, se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Foi no ambiente escolar. Foi assim muito interessante, porque uma Você lembra? professora, Você lembra esse sim, poema? sim, sim, Você sim, poderia falar ele para recitar ele aqui para gente? claro, claro, é um prazer. Eu estou até com um livro, eu posso mostrar o livro para ti? Por favor, por Claro. favor. Então, esse aqui é Pré-Amar. Esse aqui é o primeiro livro. Os poemas, no caso, boa parte daqueles que a gente vai estar conversando fazem parte desse. E agora eu estou também finalizando o segundo. Mas, em relação a esse livro, o poema que eu recitei foi Perigeu. Perigeu, ele é um poema, resumindo, que fala sobre a lua, de uma forma simbólica, né? Então eu vou abrir aqui, só um momentinho, por favor. Por favor. E depois eu quero até que você aproveite e explique para gente o título, né? Pré-amar. Como Ah, é que você claro, título, o que que te levou, enfim. claro, prazer. E
Até quando você me fizer uma pergunta, até você me desculpa se às vezes estendeu um pouco, é mania de Não, à professor de vontade. história. À vontade. Explica, explica. Deixa eu pegar aqui, estou encontrando aqui um momentinho, por favor. Nada, que isso. Está aqui. Vou deixar em mãos, se precisar, de repente vai que a memória, né? Perigeu, às vezes eu te encontro nesse céu que paira sobre o mundo feito um véu, cobrindo de azul a minha sina. Às vezes eu te encontro na neblina, enquanto vago o dia pela noite, e tarda os nossos olhos se mostrar. Às vezes te procuro junto ao mar, e nele sempre eu miro um espelho, que a imagem do teu corpo faz sonhar, um sonho que me afasta do devaneio. Às vezes, quando cheia, sou só meio, e às vezes, quando nova, minha fonte. Inundas de saudade a quem não tenho, à espera no ocaso de outra fronte. Às vezes eu te encontro, às vezes eu me perco, às vezes eu te sinto e noutras eu nem te vejo, mas sempre a tua face é um enleio, a vida que eu desejo imaginar. Nossa, que lindo, Rudá. Obrigado. Que lindo. Explicando o título. Pode falar. Isso. Não, é que eu quero perguntar um monte de coisa, aí a gente vai. Não, Ah, explica o título, por favor. Daqui a pouco eu faço a minha pergunta. sim. Desculpa te fazer essa pergunta. O áudio tá bom para ti, porque como o meu celular ele tá um áudio um pouquinho alterando, então só para ter Não, certeza, se precisar você me o fala. vídeo tá bom, o áudio tá bom, tá tudo perfeito. Para a galera aí que tá acompanhando também, tá tudo bem? Dá um ok aí pra gente, por favor. Mas tá tudo certo. Vai lá, Rudá. Maravilha. Então, pré-amar é a maré cheia. Geralmente é interessante essa pergunta e às vezes as Você pessoas tem uma fazem. ligação com o mar, né, ô Sim, Rudá? Acho que esse sim, período lá do Guarujá te fez isso, né? Te sim, deu com essa certeza. conexão com o mar. Sim, com certeza. Com a natureza como um todo, essa proximidade, assim, é algo como eu havia dito para ti desde pequeno. E o mar, para mim, é realmente muito forte. Para mim, tem uma representação de um templo. Então, falar do mar tem todo um significado bem profundo para mim, digamos até espiritual, entende? Então, assim, pré-amar. Geralmente, algumas pessoas me perguntam e fazem associação de uma palavra, vamos dizer, construída no sentido de pré-amor, pré-amar, o que vem antes. E aí é interessante essa associação, mas não. Pré-amar vem de plena mare, né? A maré cheia, maré alta. É, E essa alusão, ela tem um significado, vamos dizer, do livro existencial, existencialista. Por quê? O livro ele é dividido em capítulos. Então, o livro ele começa nas águas, toda essa simbologia perante ao mar, entende? Então, o primeiro capítulo faz alusão a poemas direcionados ao mar, bem nesse contexto existencial. Depois, é como se o eu lírico, ou mais propriamente eu, saísse do mar e fosse percorrer, seja num contexto de vida, vivência, ou num contexto material mesmo. Sair do mar, passar pelos campos, passar pelo asfalto, que é a representação da cidade, que são os poemas mais críticos, sociais também. Depois, uma representação dos poemas que fazem referência ao horizonte. São poemas que entram poemas nesse sentido. Um dos capítulos, eles são poemas bilíngues. São três, porque tem um contexto da poesia e da influência da literatura latino-americana, que a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso também. Alguns dos poetas que mais me influenciaram são da língua castelhana. E então esse do horizonte, essa percepção do além, além propriamente do nosso país, do nosso contexto, algo mais amplo. Depois, uma questão do firmamento, são os poemas mais líricos, os mais assim, vamos dizer, os mais assim passionais. E por fim, a areia, o retorno ao mar. Então, tem toda uma construção, como eu havia dito para ti,
existencial, existencialista. Os poemas, de acordo com o capítulo que a pessoa vai ler, ela vai abrir um poema e vai ler um poema num contexto bem lírico, bem passional, como o Perigeu, que eu acabei de ler. Ao mesmo tempo, se ela abrir poemas das águas, da areia, ela vai perceber um contexto muito, muito assim existencial, um contexto de indagações, e aí entra, vamos dizer, um pouco dessa também angústias, né? Certezas, desejos e ao mesmo tempo percepções do que fazer, como trabalhar a arte em prol de algo que seja maior do que o próprio umbigo, entende? Sim. E ao mesmo tempo, se ela abre o asfalto, ela vai ver poemas que já são até um pouco ácidos, de maneira Deu uma lírica. congelada, o Rudá deu uma congelada aí. Vamos esperar um Voltou? pouquinho. Voltou, voltou, Voltou? voltou. Vai lá. Se qualquer coisinha você me fala, às vezes é a conexão daqui. Voltando, não sei se cortou um pedaço longo, mas assim, então, de acordo com o capítulo que o leitor tiver a oportunidade de abrir, ele vai perceber que há temáticas distintas. Então, o pré-mar é esse direcionamento do mar, da maré cheia. E para Pegando. finalizar, desculpa, indo nessa situação também, eu acredito que existe um tempo para tudo na vida. Existe um tempo para você se calar e se permitir ouvir. Existe um tempo para você aprender com aquilo que você ouve e observar o que o mundo te apresenta, seja de bom, seja de ruim. E existe o tempo de você se permitir falar e se fazer ouvir. Aí entra a representatividade, vamos dizer, mais simbólica da pré-mar. A maré cheia, o momento de se fazer ouvir. Entende? Então, eu acho que nesse sentido da pré-mar. E é lindo isso que você está falando, porque tem uma grande diferença, né? Do escutar e do sentir. Quando você une Sim, esses dois, aí eu acho que é o encontro da poesia, né? sim, com certeza. Mas pegando o gancho do que você estava me falando aí anteriormente, das suas influências. Então eu queria Sim. que você me falasse quem são, né, esses poetas que te influenciaram. Bom, eu vou começar Assim, pelo tipo, o Brasil. primeiro que você pegou, que você se encantou, falou, opa, peraí, que isso? Você começou a ler e se apaixonou. Sim. Se você me permitir, eu vou resumidamente contar uma história em relação a esse poeta, Por favor, por especificamente. favor. São muitos, eu vou citar para ti, mas o primeiro, que tem uma influência muito grande para mim, é o chileno, Pablo Neruda. É um poeta que tem uma influência muito grande, não propriamente na maneira de escrever, em alguns sentidos também essa influência, o verso branco, né? Verso livre, mas no sentido de percepção social, o lírico, mas também o comprometimento social. Eu conheci a obra dele, é interessante porque, digamos que é curioso, né? Pouco tempo depois que eu voltei a morar em São Paulo, eu fui numa livraria, estava andando, e é interessante porque eu entrei nessa livraria para procurar um livro de poemas. Eu não sabia qual era o livro, não sabia qual era o autor. Eu só sabia que eu estava procurando um livro e que eu ia encontrar. Eu ia saber qual era. Aí eu entrei, olhei, vi alguns livros, folheei, e aí me chamou a atenção uma capa simples, até uma coleção de bolsos. E aí me chamou a atenção porque era a capa com Eros, Cupido, né? Mitologia greco-romana. E aí eu achei interessante, porque também é um assunto que sempre me interessou. Aí eu peguei esse livro e abri. E aí quando eu abri o primeiro poema que eu vi, o livro são 100 sonetos. Se chama 100 Sonetos de Amor. É um livro que o Pablo Neruda escreveu já na fase madura dele, fins dos anos 50, se não me engano. São sonetos todos escritos para a terceira esposa dele, o grande amor da vida dele, a Matilde Urrutia. E o soneto 78, quando eu abri, eu li e, assim,
além de lindo, é essa conexão. Lógico, o poema tem muito de um direcionamento do mar também. A simbologia do mar é muito forte na poesia do Neruda. E aí eu olhei o poema, achei, nossa, lindo. Aí saí da livraria com esse livro, cheguei em casa e comecei a ler. E sem dúvida é um dos livros assim que mais me encantam, juntamente com outros livros dele, mas esse especificamente eu tenho um carinho muito grande porque ele contribuiu muito na minha percepção, no olhar para anos depois, né, eu passar a desenvolver o meu próprio trabalho. Então, Neruda é um deles. Posso citar outros para ti? Por favor, por favor. Brasileiro, o poeta brasileiro que mais me influenciou, Castro Alves. Dos poetas brasileiros, é o poeta que mais me influenciou. E, bom, além de Neruda e Castro Alves, Federico Garcia Lorca, poeta espanhol, muita influência, a poesia dele é algo assim, um lirismo assim, arrebatador. E eu costumo sempre recitar poemas em apresentações do Lorca e do Neruda. Além desses poetas, vamos num contexto mais clássico. Camões, muita influência de Camões, no sentido, quando eu digo de influência, em alguns poemas, essa busca, né, propriamente busca, mas de uma estrutura, vamos dizer, mais formal, mais... Né, mas quando eu digo influência, não é nem propriamente de uma influência, um estilo, de buscar um estilo, não, influência de ler um poema e aquele poema me tocar e ele contribuir na forma como eu sinto, logo na forma como eu enxergo. E de forma direta ou indireta, influencia também a forma de eu escrever. Como eu havia dito no princípio, a poesia ela está no olhar. Palavras são só extensão. E Shakespeare, especialmente a parte, os sonetos, né, dele, assim, sem palavras. Um outro poeta do contexto, vamos dizer, mais clássico, espanhol, Lope de Vega, ele teria uma representatividade, ele é até contemporâneo, né, do que o Camões tem para a língua portuguesa, para os países lusófonos, ele tem para os de língua espanhola. E um outro escritor, são muitos, mas um outro que ele não é propriamente poeta, ele é um prosador, mas a linguagem dele é extremamente lírica. Henry David Thoreau. Ele, assim, talvez o grande público possa não conhecer, mas certamente conhece uma obra dele, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, um dos poemas mais emblemáticos do filme, que era recitado logo no início dos encontros, é de um dos livros dele, Walden, A Vida nos Bosques. O Thoreau sem dúvida, prosador, o que mais me influenciou. Falamos aqui então de influências, você citou aí vários, né, alguns pra gente. Recita então mais um poema pra gente, por favor. Claro. E pode escolher, por favor. Sim, eu vou recitar, se você me permite, eu vou recitar um poema desses escritores aos quais eu citei, eu vou recitar o Soneto 78, Pablo Neruda. Não tenho nunca mais, não tenho sempre. Na areia a vitória deixou seus pés perdidos. Sou um pobre homem disposto a amar seus semelhantes. Não sei quem és. Não dou, não vendo espinhos. Alguém saberá talvez que não teci coroas sangrentas, que eu combati o engano, e que em verdade eu enchi a pré-amar de minha alma. Eu paguei a vileza com pombas. Eu não tenho jamais porque distinto fui, sou, serei. Em nome de meu mutante amor, proclamo a pureza. A morte é só pedra do esquecimento. Te amo. Beijo em tua boca a alegria. Tragamos lenha. Faremos fogo na montanha. Poxa. Esse é o poema que eu comentei contigo, que foi o primeiro que eu conheci do Neruda, né? Sem sonetos de amor aos espectadores, né? Até, desculpa, boa noite para todos e agradecer a oportunidade. Eu falei contigo e não me direcionei a eles.
O pessoal está aqui, eu tenho certeza que quem está aqui com a gente está nessa vibe, porque foi o que eu falei aqui, foi o convite que eu tenho feito desde a semana passada. Nessa Sim, sim. próxima hora aqui, muita poesia Sim, para sim. apagar mesmo, porque eu acho que a poesia ela tem esse poder, né? Sim, De fazer uma massagem na gente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no mundo. Eu acho que a sim. poesia ela consegue fazer esse alinhamento. Rudá, você lembra do primeiro evento literário assim que você foi recitar poesias? Você se lembra desse momento, dessa chegada? Qual foi esse seu primeiro olhar quando você viu aquelas pessoas ali te observando? Esse impacto daquilo que você está falando, daquilo que você está transmitindo no olhar dessas pessoas. Você lembra desse Sim. momento? Lembro sim. É, é interessante porque tem como é que eu posso dizer? Tem uma influência também direta com o ambiente escolar. Por quê? Porque quando eu De comecei, novo, né? Mudar de novo. Você viu que desde o início a gente precisa fazer uma ressalva. A claro, importância da escola, da educação na vida da gente, né? Na vida das pessoas. Como é que isso te dá o start até de direcionar o caminho que você vai sim, seguir, sim, né? sim, sim. Não tenha dúvida. Como você bem colocou, tanto para os alunos quanto para os profissionais, os professores. Você entra numa escola formado, em teoria você tem o conhecimento, sim, você tem um conhecimento, digamos, um conhecimento específico ao qual você se preparou, mas o conhecimento prático você só vai conhecer na escola. E só se você se permitir aprender também. Um professor que entrar numa sala de aula e sentir apto a ensinar, mas pensar que não tem nada a aprender, ele, por mais conhecimento que ele possa ter, ele certamente não vai ser um bom professor. Então, a escola é um contexto, e até é interessante você tocar nesse assunto, porque a gente vive tempos assim muito difíceis, né? No Brasil por uma série de situações que a gente pode até conversar um pouquinho mais adiante uma dessas áreas, né? Não por coincidência, uma das áreas que tem sido nos últimos anos mais prejudicada é a educação e outra é a arte. São duas áreas que assim elas são imprescindíveis para você formar pessoas críticas, independente de ponto de vista, de percepção política. Essa é outra questão. Eu digo criticidade, de você sentir que você faz parte de um contexto, abrir mão da sua individualidade, vamos dizer, irresponsável, quando eu digo no sentido de individualidade sem conseguir enxergar os outros. E a educação, assim como as artes, a cultura, ela traz essa possibilidade, né, de aprendizado e de enxergar as pessoas que estão ao seu redor, e entender que você faz parte de um coletivo, de uma sociedade. Ou todos caminham em direção melhor, ou todos caem juntos. Então, nesse contexto da escola, é triste a gente ver uma situação tão assim delicada no Brasil, que vem há muitos anos, não é de agora. Se você me permite fazer uma pequena ressalva nesse sentido, na década de 70, o Darcy Ribeiro ele fez uma palestra. E durante a palestra ele fez uma colocação. Ele falou: a crise da educação no Brasil não é crise, é projeto. As pessoas ficaram muito assim, né, curiosas com a colocação dele. E a gente vê hoje em dia percebendo essa colocação, essas palavras e o contexto que ele vivia, que se estende até os dias atuais, é um projeto. Infelizmente, é um projeto e é um dos projetos que tem tido mais êxito na história do nosso país. O fato é, você não muda um contexto para melhor lamentando, criticando, reclamando e se escondendo. Você muda o contexto quando você busca criar possibilidades concretas e reais, de gerar oportunidades concretas e reais. Assim você semeia um contexto melhor. Talvez não para ti, até porque isso demora tempo, mas certamente para outras pessoas que vão saber valorizar. O fato é que a gente ainda não começou a fazer de uma maneira mais ampla com o ensino básico
de uma forma ampla, porque pontualmente há lugares que têm tido mais êxito nesse sentido, mas como um todo a gente vem fracassando há muitos anos em relação à educação. Desculpa fazer essa ressalva, né? A Eu, eu, gente, con- eu concordo plenamente com você, o que é muito triste, porque a escola deveria ser esse espaço para a gente debater, conversar, fazer poesia, né? E, infelizmente, a gente está se distanciando cada vez mais. Acho que não ter o senso crítico, não formar o senso crítico nas pessoas, faz parte ainda é muito forte dentro desse projeto que Darcy tão sabiamente falou lá atrás, sim, né? sim. Enfim, mas voltando aqui Então, para a pergunta anterior, você viu que é uma pergunta entrando tá, na outra, eu quero te sim, perguntar um monte de coisa. Que bom que o papo está sendo assim, que está tendo claro, essa troca. claro. A pergunta que você havia me feito em relação à primeira apresentação, como foi? Isso, isso, esse E aí eu impacto puxei. do olhar, Sim, né? sim, sim. Então, eu havia falado para ti que teve um impacto diretamente com uma influência escolar, por quê? Porque o que Foi acontece? aonde? Foi? Que local, Rudá? Olha, o primeiro sarau, que eu fui, foi o sarau, se chama Sarau da Maria. Até mandar um abraço para as pessoas que participam, que organizam, são muitas. Esse Sarau da Maria, porque fica na Vila Maria, na região da Zona Norte de São Paulo. Esse foi o primeiro que eu fui. Depois eu fui conhecendo diversos outros. E esse sarau foi interessante porque eu, na escola, eu comecei pouco a pouco a escrever. E eu já tinha um trabalho, vamos dizer, de literatura, pouco a pouco, no ambiente de sala de aula. Por quê? Porque eu ensinava a disciplina e buscava sempre associar com um contexto artístico, literário, de forma a trazer os alunos, incentivar eles a sentirem aquele momento histórico. Então, por exemplo, um determinado período, um determinado poeta. E aí o que acontece? Então, pouco a pouco, eu comecei a desenvolver esse trabalho de recitar para alunos na sala. E via que tinha um retorno interessante com os alunos, né? Até porque não era muito comum o professor de história recitar poesia, né? Linkar essa interdisciplinaridade. Mas chegou um determinado momento que eu comecei a escrever poemas meus e alguns professores da escola de letras, especialmente, começaram a ver alguns poemas e elogiaram, né? E aí chegaram a me sugerir, falaram, pô, mas assim, você tem facilidade para falar, para se colocar, e você tem um trabalho literário, você deveria compartilhar esse trabalho em saraus, em São Paulo é um ambiente fértil, e você pode vir a, de repente, ter uma oportunidade de expandir esse trabalho. Eu falei, pô, achei bacana esse retorno, né? E, e uma tia minha, Dalva, até mandar um abraço para ela também me fez essa colocação, porque ela frequentava. Falou, vai, você precisa ir. E aí eu fui no Vila Maria. Foi muito bacana, foi muito bacana, porque a primeira vez que eu fui, geralmente o contexto de sarau, ele tem o que a gente chama de microfone aberto. Que assim, as pessoas, o sarau ele recebe convidados, poetas, músicos, geralmente, também artistas plásticos. Mas os convidados, eles são apresentados durante um período, um tempo específico do sarau. Existe um período do sarau que é chamado microfone aberto, que é quando abre-se o microfone para qualquer pessoa, de uma maneira bem democrática, digamos assim, vir e recitar. Sejam poemas próprios, sejam poemas de autores aos quais a pessoa admira. É um ambiente muito fértil. E o primeiro que eu fui para conhecer, eu não conhecia ninguém. E aí eu me inscrevi para fazer como microfone aberto. E aí eu recitei e foi muito bacana que quando eu recitei ninguém me conhecia lá, né? Foi o primeiro que eu fui. E aí Você recitou um poema seu ou de algum autor que você admira? não, nesse período eu recitei dois poemas nesse. Eu recitei
Perigeu, o Versos para a Lua, né, que eu acabei, e eu recitei um poema do Lope de Vega, que é um poema em castelhano. E é um poema que, assim, ele é um poema, é muito, muito, assim, lírico. Por mais que, de repente, algumas palavras a pessoa possa não entender plenamente, a melodia, a melodia das línguas castelhana e português são lindas na poesia. E a castelhana é belíssima. Então, o que acontece? Quando eu recitei esse poema, não é muito comum alguém pegar e recitar em castelhano, né? Num sarau, numa língua que não é a sua. E aí, quando eu recitei, e as pessoas, assim, gostaram, né? Teve um retorno muito bacana no sarau. E aí foi interessante que meses depois eles me retornaram o contato para que eu fosse como convidado. Aí eu fui como convidado. E esse foi assim, foi o primeiro sarau, e ele abriu uma oportunidade legal, porque até eu faço um convite para todas as pessoas que estão acompanhando a gente agora. No momento, se cuidem. Mas quando passar esse período da pandemia, procurem, pesquisem, não é difícil encontrar, vão a Saraus. É um ambiente muito, muito, muito bacana. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer pessoas, artistas, com um trabalho muito valoroso, que infelizmente muitas vezes não tem a devida visibilidade, mas tem muito a compartilhar. E ainda agora há saraus online. Então eu convido as pessoas a dar uma pesquisada na internet, vocês vão encontrar saraus que até estão ocorrendo nesse contexto de pandemia. Mas voltando, esse sarau foi interessante porque além dessa oportunidade de eu ter um retorno, né, de fazer e perceber que a receptividade foi legal, foi muito boa, tanto para um trabalho autoral, quanto para esse trabalho de recitar. Assim, influenciou bastante, porque aí os saraus, geralmente os organizadores se conhecem, então aí um outro organizador ficou sabendo e me convidou. E aí eu comecei a receber, e à medida que eu ia em saraus e recitava, e aí tinha uma, sabe, uma receptividade bacana, as pessoas gostavam, ia surgindo outras possibilidades. Então, o primeiro local que eu comecei a fazer essa divulgação autoral foi falando, foi recitando, não foi escrito. Depois, eu comecei a escrever e ter as publicações em revistas literárias, antes do livro, que aí é algo que a gente pode também falar depois. Se você me permite, até fazendo uma colocação, esse soneto, que a gente até no bate-papo às vezes recita, né? E esse soneto do Lope, se você permite, eu poderia recitar? Por favor, vai lá. Que nem eu falei para ti, ele é um soneto que eu gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade eu recito ele, até em apresentações, porque é linda e é uma forma de aproximar as pessoas da língua espanhola. Esse soneto, ele é conhecido como, eu vou até abrir aqui, é sempre bom ter, para não ter, né, nenhum contratempo. O soneto se chama 126. Geralmente fala-se soneto 126, mas ele é conhecido geralmente como Definição del Amor, porque ele basicamente é um poema que define o amor ou a paixão na percepção do Lope de Vega. Então vamos lá. Desmayar-se, atrever-se, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien, centro, reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno, policol suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que en un cielo, en un infierno cabe, da la vida, el alma un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
Quem não provou. Que lindo, viu, o Rudan? Aí, eu perguntei também, quando você terminava ali, que você estava ali conversando com as pessoas, né, ali, o que que você escutava? O que que você escuta? O que que você escutava? O que que você escuta? Que Sim, mexe, que digamos, você diz assim, como é que isso te atingiu, né? Como é que isso chegou em você? Como é que vem assim essas perguntas para você? sim, você fala num contexto, vamos dizer, durante uma apresentação, a forma como as Isso, pessoas recebem. a abordagem do sentimento mesmo, qual é a Sim, pergunta, assim, o tipo de que você mais escuta? sim. Então, é interessante, às vezes tem vamos dizer, após a apresentação, as pessoas, dependendo do local que eu vou, seja escolas ou saraus, desculpa, vêm conversar para saber um pouquinho mais em relação ao trabalho, em relação perguntas até que você me fez no sentido desse contexto, como você se aproximou da poesia, como você se aproximou da poesia castelhana, ou de repente até vamos dizer elogios assim, que eu não falo no sentido, vamos dizer, de ego, até porque assim eu acho que o trabalho, eu acho bonito quando o trabalho, à medida do teu trabalho ou daquilo que você faz da melhor forma possível, ele vem, vamos dizer, caminha paralelo com uma percepção assim de baixar bola, sabe, de humildade, assim. Eu admiro isso nas pessoas, artistas que fazem dessa forma, e eu procuro fazer dessa forma também. Então, o elogio, eu procuro sempre, né, ter essa percepção de. Mas é claro, isso toca, porque você percebe que você está trilhando um caminho positivo, entende? Quando você faz um trabalho e uma pessoa, seja de qual idade for, chega até ti e fala, nossa, esse poema me tocou, nossa, esse poema que você escreveu, ele fala comigo, ele dialoga comigo, é algo que, assim, é muito gratificante. Não pelo elogio propriamente, também, porque você fica satisfeito, né? Mas é gratificante porque você percebe que aquele ponto inicial da nossa conversa, você se prepara para você apurar seu olhar, e as palavras são uma extensão. Então, se alguém elogia e sente que aquilo vai em sintonia com o que ela estava buscando, então, de alguma forma, você sente que o trabalho que você fez para se apurar e para que as palavras fossem condizentes com essa apuração, elas estão tendo resultado, entende? Então, assim, é muito gratificante. Tem num contexto desses, se você me permite, em relação a essa questão de receptividade. E assim, eu sempre, quando alguém me pergunta a receptividade, eu sempre cito esse caso, essa história, porque me chama a atenção e porque a gente percebe, volta à questão da educação. Como a educação tem um papel importante, como ela poderia contribuir muito mais para o nosso contexto como país. Quando eu comecei a fazer apresentações e comecei a pouco a pouco expandir o trabalho, foram surgindo convites, né? E ao mesmo tempo eu comecei a procurar fazer apresentações em escolas. Retornar para a escola não como professor de história, ir a distintas escolas, mas como Você está dizendo vamos assim, dizer, um área. distintas escolas que você diz, Exato, exato. públicas e E particulares. privadas, exato. Tá. Exatamente. Eu passei a receber convites também para ir em escolas para fazer apresentações recitadas. Algo, vamos dizer, semelhante com o que eu fazia em Sarau, mas de uma forma que eu acabei desenvolvendo um projeto apurado para a escola. Esse contexto dos Para saraus, eu todas comecei a as falar. idades? Para Sim, todas as idades? geralmente, sim. Geralmente, Fábio, muitas das escolas, geralmente quando eu vou em escolas, muitas vezes são escolas que pegam, vamos dizer, os últimos anos do ensino fundamental 2, oitavo, nono ano, ou então ensino médio, porque geralmente o ensino médio, os alunos estão tendo um trabalho com a poesia propriamente como disciplina, ao mesmo tempo eles já têm uma maturidade maior em relação à história, eles têm como disciplina.
Então, geralmente são convites para o ensino médio, mas não são restritos. Eu já cheguei a fazer apresentações para alunos do quinto, sexto ano, pequenos. Fala, mas e aí? E aí você adapta determinados poemas, né, que são mais assim acessíveis. Aí eu junto um pouco da contação de histórias também. O importante é trabalhar a sensibilidade da criança. Ainda que de repente ela possa não ter entendido propriamente uma palavra, não tem problema. O aprendizado vem do não conhecimento. Você chama a pessoa a buscar o conhecimento. E aí nas escolas geralmente eu abro depois esse espaço, diferente do sarau, né? Mas na escola tem esse contexto de terminar a apresentação, bate-papo. E é super bacana. E aí os alunos perguntam. Mas assim, voltando, né, para não fugir, pode ser me falar alguma coisa? Desculpa, você ia fazer alguma Não, pergunta? não, por favor. Eu Tá. quero que tem mais uma pergunta que eu quero fazer dentro disso que você está Claro, falando. claro. Como eu te falei, eu até, quando você precisar fazer uma pergunta, às vezes pode me interromper, porque o assunto da literatura, da história da arte, é algo que para mim é muito assim passional. Então, como eu disse, é um prazer estar conversando contigo, tanto porque eu admiro o seu trabalho, venho acompanhando, como essa possibilidade de falar sobre um assunto que eu acho tão assim, tão tocante e que pode ajudar também as pessoas, né? Você Então, sabe, vamos lá. Rudá, que desde que eu Claro. comecei a fazer aqui o Bora Conversar, eu falo uma coisa, que tudo isso que você está falando está batendo direitinho, que é o poder que a palavra tem de mudar, de transformar, de melhorar o dia, de te fazer pensar. Sabe? Eu acho que está tudo dentro Sim. disso. E a poesia, ela tem e ela exerce também essa função muito bem quando pena que ela ainda não tem essa visibilidade que deveria ter principalmente nas escolas, porque eu acho que é dali que vem esse start, esses insights, Sim. né, Rudá? Até, até, Fábio, nesse sentido que você está falando, vai muito essa percepção que você teve e colocou, vai muito nesse contexto do porquê eu desenvolvi um projeto para as escolas. Sim. Como eu havia dito para ti, eu comecei em saraus, muito bacana. Só que o contexto dos saraus, infelizmente, muitos são ambientes de pessoas que já têm aquela proximidade, que gostam, vão para compartilhar aquele ambiente. Exatamente. Às vezes levam uma criança, um filho, mas são crianças que felizmente estão naquele contexto também. E eu falei, bom, a situação da literatura, não só da poesia, livro no Brasil, não é paixão nacional. Eu falo isso com pesar, não falo isso achando uma maravilha. Não, eu falo com pesar. Livro no Brasil não é paixão. Não é paixão nacional. O fato é, existe um público leitor vasto, com certeza. Existe um público leitor de poesia no Brasil amplo, pessoas que valorizam muito. Mas se a gente for colocar em comparação com mais de 200 milhões, é um número ínfimo. Quantas pessoas chegam em casa e têm o hábito de abrir um livro para entrar no universo? A gente tem mais o hábito de abrir, ligar a TV e ver uma novela. Nada contra, tem coisas que você vê bacana, você pode aprender, mas a televisão, a imagem, novela, filme, te dá um contexto da percepção do diretor. Você não está trabalhando a sua percepção, vamos dizer, mental. Quando você abre um livro e lê, as imagens são suas, você criou. Você vai para lugares que de repente talvez você nunca consiga chegar materialmente. Agora o fato é, como é que você motiva as pessoas a entenderem o valor da leitura e a passionalidade da literatura e da poesia? Lamentando? Reclamando? Encontrando pessoas num jantar e falando, tá tudo errado? Não. Arregaça a manga e faz sua parte. Você vai mudar o país? Não. Não vai mudar, porque mudança é construção, é semente. Você pode lançar uma semente. Ainda que ela possa parecer irrelevante, ela não é. Se ela atingir uma pessoa, ela já fez a sua parte. Mas, assim, semente, semear. Esse é meu trabalho. Número de pessoas que possam vir a conhecer, eu não fico pensando muito nisso. Eu procuro fazer da melhor forma e isso, felizmente, estende. Mas a minha intenção é só semear. Semear o que eu acredito e aquilo que eu tive a oportunidade de perceber desde criança. É isso que eu quero. O fato é, como semear? Bom, se o que acontece no sarau muitas vezes não acontece numa escola, como é que eu posso fazer? Levar o que tem no sarau para a escola. Então, o que eu fiz foi basicamente adaptar as apresentações que eu fazia como convidado em saraus
para a escola, acessível. Então, as apresentações que eu fazia em saraus, desculpa, geralmente apresentações mais curtas, 20, 30 minutos, né? E aí eu falei, bom, eu preparei um projeto e passei a usar esse projeto. Basicamente na escola, eu junto a minha percepção como escritor, educador e alguém que se formou e trabalhou lecionando história. Então, o que eu faço é tornar acessível. Eu vou numa escola, por exemplo, recito Neruda, o que eu acabei de recitar para ti. Só que antes de recitar Neruda, eu faço vamos dizer, uma introdução. Porque senão, por mais bonito que seja o poema, se você não der a devida introdução, o aluno ele não vai ter aquela oportunidade de entrar no poema, né? O adulto vai pesquisar. Então, o que eu fiz? Passei a fazer introduções. Então, eu sempre falo um pouquinho. Geralmente, eu uso um contexto cronológico. Eu falo um pouquinho da vida do Neruda, às vezes dou até um contexto no sentido da própria questão, às vezes até no sentido da ditadura pinochista, sim, um pouquinho, dando esse contexto, né? E aí eu recito. Assim como quando eu recito Castro Alves, eu falo um pouquinho do contexto do Segundo Império, o papel do Castro Alves, a percepção dele como escritor, como um jovem, morreu com 24 anos, como um jovem que frequentava o ambiente universitário e era um excelente orador. Falo um pouquinho e recito. Então o que acontece? Eu junto a história, basicamente um pouco do trabalho que eu fazia para os alunos meus. E recito. Tem aquele contexto, né, literário. E aí, o que acontece? Durante a apresentação, eu faço como uma forma de compartilhar e, ao mesmo tempo, chamar. Porque aí, geralmente, na metade da apresentação, eu paro e começo a convidar de uma forma passional. Nunca forçando. Nunca, sabe, de uma maneira a constranger. Não, de uma forma passional. São convidados. Alunos, professores, diretores, funcionários são convidados a participar do sarau, microfone aberto. Então, basicamente, eu faço quase que um trabalho de cerimonialista, entendeu? Eu faço a minha parte. Soltando, Rudá, nesse momento você vai notando que as pessoas vão ficando meio tímidas ali naquele início, sim, e vão se soltando? Sim, exato, com certeza, porque assim, quando começa a fazer, é muito difícil uma pessoa ir até a frente de um público grande, ainda mais escola, e recitar, até porque o ambiente de escola a gente sabe como que é, tem às vezes contexto de bullying, né? E aí a criança não se sente bem. Quando você faz de uma forma, a empatia também, no sentido de olhar, sabe, com cuidado, naturalmente a criança vai, quando vai uma, a outra fala, não é tão vergonhoso, vai, entende? Então, assim, lógico, tudo tem um trabalho com o professor de letras, geralmente eu tenho aquele contato, aí o professor faz um trabalho preparatório com os alunos para ser o mais proveitoso possível. Mas, assim, aí quando termina a apresentação, aí eu abro e tem esse bate-papo. Então, assim, eu acabei, tudo volta àquele contexto também escolar, porque, como eu disse para ti, o trabalho escrito que eu tenho, tem a disponibilidade de livros, revistas literárias, futuramente o segundo livro, e também as letras de música, que a gente pode falar um pouquinho depois. Tudo isso, que a parte escrita, ela é escrita, mas eu tenho muito o contexto da palavra falada. Eu comecei assim, como eu te falei, em saraus. Então, para mim, essa possibilidade de tornar a poesia mais acessível, tanto porque faz parte de mim, como educador, mas também porque livro fechado é livro inexistente. Se você não abre o livro, e uma forma de abrir o livro é ler para as pessoas, se elas não estão habituadas a ler. Então, assim, esse retorno que eu passei a ter de escolas, de alunos de escolas, muito, muito, muito assim gratificante, muito bacana. E eu até comecei a entrar nesse ponto, porque eu fiquei de te dar um exemplo, né? Você vê que a gente vai conversando, a gente vai, desvia e volta depois para a trilha, né? Normal. Bem coisa das artes mesmo. Fecha os pontos depois. Mas assim, por que eu cito esse caso? Porque teve uma apresentação que para mim, sem dúvida, foi uma das mais gratificantes que eu fiz e uma das que me gerou mais assim, como é que eu posso dizer, mais assim, mais retorno no sentido de significado daquilo que eu estava fazendo.
Quando eu comecei a fazer, eu também tinha muita certeza de que, bom, escolas, eu vou procurar fazer em todas as escolas que surgirem a oportunidade, assim como determinadas escolas, de repente, né, tornar mais acessível. Tem lugares que eu fiz que, né, não cobrava nada, tudo, né? Porque assim, eu percebia que aquele contexto não, eu queria compartilhar o trabalho, eles não tinham condição, né? Ou então, escola pública eu faço mais acessível, porque a intenção é tornar o trabalho acessível. E aí, uma das apresentações que surgiu um convite, eu já tinha muita vontade de fazer lá, antes mesmo de um convite específico, mas eu já tinha vontade. Foi na Fundação Casa. Que seria a Fundação minha Casa. próxima pergunta. Você já está Ah, respondendo a minha próxima sim, então pergunta. me, Vai não, lá. não, então me faça, não, não, então me faça a pergunta, porque às vezes você quer até perguntar alguma coisa um pouco mais específica, e aí eu já É, emendo. porque na verdade eu queria sair desse espaço onde você estava falando de escolas, em que você estava Sim, indo, que você sim, desenvolveu todo sim, sim, esse trabalho. E aí, sim, como é que foi você chegar na Fundação Casa com tanta diversidade ali de histórias, né? sim. Daquela turma ali. Como é que foi? Você pensou, você desenvolveu para fazer aquela apresentação, aquele momento ali? Então, primeiro lugar, Fábio, que nem eu te falei, tudo vamos dizer, tem um caminho. E como é que Quando eu surgiu, cheguei né? lá, sim, sim, tudo é um caminho. Se eu tivesse, vamos dizer, a primeira apresentação minha fazendo a fundação, de repente eu poderia ter dificuldades, porque eu ainda não ia ter uma percepção até de escolha de poemas, como fazer. Eu acho que é tudo um caminho que você vai trilhando, e depois você olha para trás e entende que você trilhou o caminho correto. Mas assim, quando eu fui fazer na fundação, já vinha fazendo em saraus, em escolas, e aí eu já tinha vontade de fazer, até porque eu pensava, eu falei, bom, se a minha intenção é tornar mais acessível e democrático, democratização de cultura, né? Tornar a Sim. poesia mais acessível, então é justo que eu faça isso para todo mundo e não faça para onde teoricamente é mais assim fácil ou mais assim tem um retorno, vamos dizer até no sentido mídia, né? Eu falei não, fazer para todo mundo. E aí eu tinha muita vontade de fazer em locais não só na fundação, mas de repente até com textos para adultos também. E aí um professor, é, foi na época ainda lecionando, eu conversando com o professor e ele também tinha um trabalho, né, em relação como coordenador, uma proximidade também com a, com a fundação e como coordenador. E então assim, é, conversando com ele sobre o trabalho que ele já vinha acompanhando, tudo, até deu uma fugida é, nome e Professor. mas assim eu vou lembrar e aí ele assim super gente boa, ele vinha acompanhando e aí eu já tinha comentado com ele a questão da fundação, a possibilidade de escolas, né? E porque lá é um ambiente escolar, apesar de ser um ambiente, vamos dizer, fechado, né? Um local de detenção para jovens infratores, lá também funciona um ambiente escolar, escola mesmo, tem aulas, salas de aula, entende? Lógico, é um regime muito diferente de uma situação propriamente de uma escola, né? Vamos dizer, tradicional. Mas ele acabou me fazendo uma apresentação e aí uma outra professora que também faz um trabalho próximo, né, com a fundação, até para chegar na fundação não é direto, tem todo um direcionamento, faz parte da Secretaria de Educação, Tá. mas está dentro da Secretaria de Educação, mas ao mesmo tempo tem um contexto, né, para você ter a oportunidade de desenvolver um projeto lá. E aí a professora, que ela é diretora de uma escola que tem esse direcionamento, Neuza, Neuza Lise, até mandar um abraço para ela.
e ela ficou sabendo e me apresentou e acabou surgindo essa oportunidade. Eu até fui primeiro para conhecer a fundação, foi um dia, conhecia o coordenador, direção, conhecia um pouco também do ambiente lá dentro, né? E aí depois eles me conheceram, teve esse bate-papo, até porque ninguém conhecia meu trabalho, né? E é também delicado colocar alguém na melhor das intenções, você pode falar alguma coisa ou recitar algo que não é adequado. Sem querer, você motiva uma possibilidade de gerar transtornos. Outra, eu fui fazer uma apresentação para os jovens mais velhos, né? Que são a unidade, vamos dizer, aquela que é mais controlada, porque são os mais velhos, né? Então, Sim. assim, fui, tive esse bate-papo inicial, tudo aí, ficou tudo certo. E aí depois eu retornei. Num dia que eu foi marcado, cheguei lá, e aí, assim, foi algo bem assim, né? Ambiente de escola, mas foi na quadra, tinha bastante, eu não posso dizer quantos, mais ou menos, mas assim, em torno de 200 alunos, 100, entre 100 e 200, eram bastante, acredito, em torno desse número. E aí foi interessante, foi uma apresentação específica minha, porque tem todo aquele protocolo de marcar, fazer apresentação, né? São horários rígidos, tudo, porque é um ambiente de reclusão. E aí eu cheguei lá, foi bem, cheguei, estavam os alunos todos sentados, né? Os professores que dão aula na unidade naquele dia também sentados esperando para a minha apresentação. E aí, Uhum. coordenador, aí todo mundo sentou. E aí, assim, por isso que eu falo, tem uma construção, né? Eu tenho facilidade para falar, não, Uhum. né? Mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado para poder fazer algo em diferente contexto. E aí eu cheguei, uma caixa de som, um microfone. Aí me entregaram o microfone, e aí, né? Aí, assim, esse preparo de saraus, de escola, lógico, ajudou muito, porque, né? Em primeiro lugar, o que mais ajudou foi porque eu não fui para fazer para detentos ou infratores. Eu não fui para fazer para infratores, jogo, não fui. Eu não fui para julgar ninguém. Eu não fui lá para perguntar o que cada um fez, não. Não fui para isso. Eu fui lá para fazer uma apresentação para alunos de uma escola, porque lá é um ambiente de escola. Então, isso é um ponto que fez a diferença da apresentação, porque a partir do momento que eu vou para fazer uma apresentação para alunos, você forma essa ponte, isso fica nítido também com o aluno. Tem um lado, Sim. vamos dizer, até inconsciente. Por mais que se você tem uma percepção distinta de fazer uma apresentação, vamos dizer, não, eu estou indo para fazer para alguém cometer o delito. Por mais que você tente disfarçar, você demonstra. E a pessoa vai perceber que você não está à vontade. E você atrapalhou e estragou a tua apresentação. Então, um ponto que para mim tornou gratificante foi a forma como eu fui fazer. O olhar que eu tinha desde o início. Então, eu cheguei lá, aí lógico, essa questão de já estar habituado a fazer, eu já tinha na cabeça quais eram os poemas, como fazer. O fato de muitos poemas vamos dizer, eu tenho gravado na memória, como Neruda, que eu recitei, Locke. Então é algo que é natural. Então, assim, tem como fazer aquela escolha na hora. Eu olho o aluno, como ele recebeu aquele poema. Aquele castelhano encaixou legal, eu já mando o outro do Lorca, também em espanhol. Entendeu? Então, é que nem uma apresentação, às vezes até musical, você vai vendo, né? De repente você percebe que tem que trilhar um outro. Foi muito bacana, porque quando chegou na metade da apresentação, eu cheguei a recitar poemas diversos. Eu cheguei a recitar a carta de Paulo aos Coríntios. Por mais que eu não recitei ela num contexto propriamente religioso, porque assim, a carta de Paulo para mim é um poema de amor e que diz muito e que deveria ser escutada, especialmente pelas pessoas que se dizem cristãos. Deveria ser muito levada em consideração, é curioso. Mas assim, voltando, então eu sempre recito com uma mensagem de amor, independente da religião. Ela é bem recebida. Recitei, recitei poemas em espanhol e foi interessante, quando eu comecei a recitar, esse o primeiro, microfone na mão e todo mundo sentado, né, não tinha como engasgar, né? E aí foi natural, tudo. E começou a ter uma receptividade legal, porque aí pouco a pouco os alunos foram gostando. Chegou no momento da apresentação que eu abro o microfone aberto. Eu não sabia se seria permitido, porque em teoria lá é um contexto fechado, recluso, né?
Então, não sabia se teria essa possibilidade do aluno se levantar e vir até mim. Não sabia. Só que aí a receptividade estava tão legal e o contexto estava tão que o coordenador falou, não, tudo bem. Aí veio, primeiro veio um professor, até para fez uma apresentação, recitou, depois veio um professor de educação física, fez um pouco da dança de capoeira. Depois veio o primeiro aluno, o coordenador viu que tinha clima, veio. Para você ter uma ideia, depois do primeiro aluno, veio 10 alunos. Foi um, outro, outro. E aí teve. Eles começaram a gostar e participar. E aí o coordenador depois fez um sinal para mim, e aí teve que parar, porque outros queriam participar, mas tem horário. Era 1 hora e terminou. Aí tem que sair. Entende? Porque aí. Né? E aí, assim. Foi assim. Os alunos, quando eles começaram a recitar, foi interessante. E aí me chama a atenção também, porque poemas que eles recitaram, ou coisas próprias, impressões que eles tinham, você percebe que, assim, sensibilidade, ao mesmo tempo, talento, ao mesmo tempo, interesse. Você fala, claro que é uma situação que você está lidando com pessoas internas. Muitos praticaram delitos graves, bem graves. Então, assim, não é romantizar a situação, não, agora tudo maravilha, não é assim. Mas, ao mesmo tempo, quando você percebe, primeiro, se você dá uma oportunidade até para quem praticou, e esse é o principal ponto no sentido, vamos dizer, de uma fundação casa ou até de um presídio. Em teoria, isso é constitucional. Em teoria, a pessoa vai para ela ter oportunidade de se recuperar e ser reinserida na sociedade. Isso é Constituição. Você fala, mas isso não ocorre? Bom, esse é um dos problemas do nosso país, dentre tantos outros. Mas, assim, em teoria, como é que você tem a oportunidade de recuperar um jovem infrator? Apresentando visões, oportunidades, percepções distintas, para que quando ele saia de lá, ele não continue fazendo. Lógico que a situação é bem mais delicada, porque tem rapazes que já têm envolvimento com grupos, né? É muito sério, não é brincadeira, é uma situação delicada. Mas assim, e aí, fica como? Não, finge-se que recupera, entendeu? Então, até esse ambiente escolar lá é imprescindível. Essa oportunidade de ter escola, tem professores que são excelentes, que dão aula na Fundação Casa. E por escolha. O professor escolheu. Até por uma questão, até, vamos dizer, até num sentido muito assim de acreditar. Tem professores excelentes que fazem esse trabalho porque acreditam que é o papel, tem que ser feito. Então, voltando, né? E aí, assim, me chamou muito a atenção, porque independente do contexto, do delito em si, eu não estava lá para julgar. Você percebe que as pessoas, se tivessem, primeiro, oportunidade real, certamente elas não estariam nem naquela situação. Até porque, assim, tem muito do que a gente fala de escola, o trabalho de escola é do ensino básico, né? É algo que você, sem demagogia, sem hipocrisia, como muitas vezes a gente vê políticos de distintos partidos e ideologias, tratam a educação de forma política, eleitoreira, de forma demagógica. É assim que se faz no Brasil. É assim que é feito há anos. Entende? Você fala o que as pessoas querem ouvir. Na prática, você não faz nada daquilo. Então, assim, se fosse feito um trabalho educacional com crianças desde pequeno, pode ter certeza que muitas não entrariam para o tráfico, nem para outros delitos, entende? Mas, a partir do momento que entrou, a pergunta é, o que você faz para recuperar? Qual a oportunidade de você apresentar novas possibilidades para esses adolescentes? Reclamando? Falando que tem que abaixar a maioridade? Não, abaixa a maioridade e bota mais gente na cadeia, para mais gente ser aliciada, né, por grupos. É muito simples, né? Então, assim, voltando, esse contexto me chamou muito a atenção, primeiro por isso, porque você percebe que tem muitos rapazes que estão lá que se tivessem oportunidade não estariam. Segundo, você vê muitos rapazes que estão lá e que se tiverem oportunidade sairão. Depende do que for oferecido pela sociedade no sentido real, concreto, sem hipocrisia, sem demagogia. E aí, para encerrar esse ponto, terminou a apresentação, estava o coordenador. O diretor, ele estava na sala dele. E aí, assim, de forma natural, parou, aí os rapazes pararam de recitar, aí eu fiz o meu fechamento,
E aí, assim, é, é, a receptividade, começaram a aplaudir de uma forma muito assim, né, natural e assim, muito assim, de ter gostado. Isso foi muito assim, para mim, muito tocante, porque é um contexto que é difícil para todo mundo, para quem trabalha, para os adolescentes, para quem vai fazer a apresentação. E aí, ao fim da apresentação, depois o coordenador e o diretor vieram conversar comigo. Agora, antes que eu esqueça, o professor é o professor Júlio. Lembrou o nome? Pô, né? Amizade, me apresenta, Eu não faz o lembro o nome. convite, pô, professor Júlio, até mandar um abraço para o professor Júlio, e foi ele que fez essa ponte, ele que me levou, me apresentou, e foi através dele, e depois da professora Neuza, que eu tive a oportunidade de chegar, mandar um abraço para os dois e agradecer os dois pela oportunidade. E eu, ao fim, até o coordenador veio falar comigo, ele falou, olha, foi bacana que ele foi até bem sincero, ele falou para mim, olha, a gente não sabia quem era você, a gente não sabe o trabalho que você faz propriamente da literatura, o que você iria falar. Às vezes a melhor das intenções, desculpa, pode gerar algum contratempo. E aí ele falou, a apresentação que você fez, assim, foi muito, muito bacana, a receptividade deles, né? Aí até fizeram um contato, me passaram contato, falaram, agora você tem um contato direto com a gente, você ligou, até eu combinei até com a professora Neuza, passando a pandemia, eu volto para fazer uma apresentação novamente lá. Então, assim, sem dúvida, sempre que eu me lembro de apresentação, essa é uma das mais gratificantes. Tanto pela receptividade que eu tive lá, pela forma como eu fui tratado, pela forma como eu fui recebido e como o meu trabalho foi recebido, como pelo que eu tive a oportunidade de aprender naquele dia. Desculpa de estender um pouquinho Não, sobre e isso esse só caso. faz. Na verdade, eu acho que isso só faz a gente confirmar a importância, não é, das artes de uma forma geral, né? Sim, De como ela atinge, de como ela movimenta. É uma pena que realmente falta esse esse trabalho educacional, e aí eu acho que entra dentro disso tudo que a gente veio falando lá desde o início, né? Que seria preciso romper para mudar e melhorar. Rudá, eu preciso terminar. O papo tá ótimo, né? sim. Mas a gente foi falando, e eu não posso deixar terminar sem falar, porque aí nós falamos da poesia, né? Do professor, e a música, ela veio costurando tudo isso. É bem isso mesmo que eu estou falando? A música ela veio no final aí para poder dar esse arremate? Sim, então, Rodolfo, Fábio, até eu ia falar Rodolfo, que eu até citar da parceria na música. Então, Fábio, da música é interessante, porque vai nesse contexto de construção, mas é um ponto também que é bem curioso, porque a música não é algo que eu desde pequeno me via desenvolvendo, queria cantar, queria compor e me apresentar, não. Para ser sincero, eu acho que o motivo pelo qual me fez aproximar da música foi pelo contexto brasileiro, pela questão da literatura e da poesia, a dificuldade de torná-la acessível. Por quê? Porque eu falei, bom, se eu quero tornar a poesia acessível e compartilhar a palavra, legal, eu vou escrever, buscar oportunidades de publicar, revista literária, livro, mas se alguém que não abre o livro, que não vai a um sarau, qual vai ser a oportunidade de eu falar para essas pessoas? Aí veio a música. E aí, é, músicos que eu admiro muito, né? Esse olhar, admirar e falar, pô, Chico Gonzaguinha, Milton, Renato Russo, muitos músicos brasileiros que eu falei, poesia, Pois né? isso. E então eu decidi, bom, eu não sou músico, não venho de uma família, num contexto familiar, então eu vou estudar. Aí eu fui estudar o canto popular para ter oportunidade de passar a desenvolver trabalhos autorais. Depois que eu estudei, eu comecei primeiro a fazer trabalhos em bar, cantando, né? Até em parceria com um parceiro que eu tive, o William. A gente tocava repertório variado, tudo, MPB. E aí depois eu comecei a desenvolver o trabalho autoral. Só que essa dinâmica da literatura com a música, nos últimos anos, em função da divulgação do livro, eu dei uma
uma distanciada da música. Compus alguma coisa, gravei em estúdio, mas não estava dando prosseguimento. Agora, nesse ano, eu estou voltando com a música, até em função disso citar, né, eu estou desenvolvendo um trabalho em parceria com o pianista Rodolfo Schwenger. Ele tem todo um trabalho, assim, é um pianista assim, excelente, tem um trabalho meio ligado ao teatro também. A gente acabou pegando amizade através das redes sociais, passamos a desenvolver um trabalho, dois projetos que a gente tem, um da música e um de espetáculo, mas aí é um outro assunto que a gente pode entrar outro dia. E na música a gente vai lançar agora em junho, o primeiro single nosso. E aí, basicamente de influências, para os espectadores poderem saber, né? Legal. Basicamente as influências nossas são a MPB, especialmente das décadas de 60 e 70. Então, muita influência de Gonzaguinha, Chico, Milton, Caetano, Geraldo Vandré, muito dessa influência. Quando eu digo dessa influência, muito da influência da sonoridade, o cuidado com o arranjo, com a harmonia, mas ao mesmo tempo o cuidado com a letra e pensa a letra como uma forma de mensagem. Seja uma letra lírica de amor, seja letras sociais, críticas. Então isso é para o mês que vem, junho. Isso, agora a gente está, finzinho de maio, até o olho aqui, finzinho de maio. Exato. No decorrer, provavelmente na primeira quinzena de junho, próximo mês, a gente vai estar lançando o nosso primeiro single. O projeto... Em todas as plataformas digitais, não é isso? Então, a princípio, a gente deve estar disponibilizando, até para ver a receptividade, Instagram e Spotify. Serão as primeiras plataformas que a gente vai fazer uso. Mas, assim, a gente está desenvolvendo, a gente ainda não criou o perfil, estou até fazendo esse primeiro toque, porque a gente vai compartilhar também nas redes. Então, tanto o da Aventura quanto o Rodolfo Schwenger vão estar disponíveis. Mas a gente vai estar criando um perfil de trabalho, dueto, né, para disponibilizar. Então, até te agradeço também pela oportunidade de fazer essa divulgação em primeira mão aqui da música. Estou adorando. Não, e o pior, né? Quer dizer, o pior ou melhor, não sei, se diz assim, a gente precisa encerrar. Aí você fala que também está vislumbrando aí um projeto que seria o quê? De teatro? Isso, vou procurar resumir. Porque eu quero saber. Não, eu assim, claro, Fábio, voltando aqui para ti, está sendo um prazer falar contigo, espero que as pessoas estejam acompanhando, estejam gostando também. Um prazer falar contigo, ficaria mais 1-2 horas aqui, porque assunto não ia faltar para a gente. É verdade, Mas me fala um pouquinho então, desse projeto que você está dizendo. Esse projeto seria o quê? Para o ano que vem? Então, não. O projeto que eu citei, espetáculo, é um outro projeto que a gente está desenvolvendo também em parceria, só que é um projeto, vamos dizer, resumindo, une poesia recitada com música instrumental piano. É um projeto que ele tem um direcionamento com uma linguagem teatral. Vamos dizer que ele é um espetáculo. Ele não é propriamente uma apresentação de encenação, porque basicamente somos nós dois e também conta com um casal de bailarinos. A princípio, dentro do projeto é o que a gente está encaminhando. Provavelmente vai ser nesse contexto. Mas, assim, o projeto, só para resumir, ele faz uma alusão ao banquete do Platão. Em resumo aqui, né? Senão a gente vai embora aqui. Só do banquete vai mais 1 hora. Basicamente, o banquete do Platão, ou simpósio, é uma obra que o Platão fala sobre as qualidades e os atributos do amor. Então, diferentes Sócrates e diferentes personagens da obra falam o que é o amor. Basicamente, o espetáculo poetas desde o período medieval até hoje em dia, falando sobre o amor, ou seja, o banquete perpassou a obra e continuou. Então, no espetáculo, basicamente, eu recito Dante Alighieri, Shakespeare, Camões, Neruda, poetas contemporâneos, ao piano. Música instrumental, poesia recitada. Tem todo um contexto também da linguagem teatral, tem todo esse contexto. E aí esse projeto basicamente a gente preparou, agora a gente tem todo o encaminhamento, até no sentido também de editais, né,
poder ter esse encaminhamento no sentido de desenvolvimento, a produção. A princípio, a gente vê essa possibilidade de até começar, dando tudo certo, nesse ano ainda, nesse semestre, de forma remota. Provavelmente a apresentação em teatro mais gravada para as pessoas. E espero que, dando tudo certo... A temática é linda. Você está me apresentando aqui, Rudá, a temática é linda. Tá? Eu acho que assim, para acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive o SESC, ele desenvolve um trabalho muito bacana. Não sei como é que ficou nesses últimos tempos aí, nebulosos, se é que você me entende do que eu estou falando, né? Mas antes, o SESC desenvolvia um trabalho muito bacana. Eu assistia assim, espetáculos dos mais diversos na rede SESC. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu rodei a rede SESC aqui no Rio, Zona Sul, Centro, Baixada, com diversos espetáculos que eu assisti, assim, lindíssimos. Não sei como é que está atualmente. Sim, tanto que, Fábio, pegando esse ponto que você falou, a rede SESC eu cheguei a ver espetáculos e apresentações, assim, excelentes. Vamos ver agora como que vai ser. Mas a nossa intenção, não no momento, em função da pandemia, mas a intenção também desse projeto é estender para, quando houver possibilidade do presencial, estender para outros locais além de São Paulo, Rio de Janeiro. A intenção é levar, como eu disse, esses dois projetos paralelos, como basicamente a parceria somos nós dois em ambos. Então, a intenção nossa é dar esse encaminhamento à música autoral, esse trabalho de MPB, divulgar, fazer toda a divulgação própria de um trabalho musical, ao mesmo tempo, paralelamente, desenvolver esse trabalho nesse contexto de projeto para teatro, pensando toda a dinâmica de teatro e divulgação. A gente espera que a gente tenha a oportunidade de divulgar da melhor forma possível ambos os projetos e que a receptividade possa ser bacana. Conte comigo, viu? Conte comigo. Não, te agradeço muito. Conte comigo. E para a gente encerrar, né, o que eu vou pedir? Poesia, para a gente encerrar. Claro. Poesia. Tá? Te agradecer muito, muito, Rudá, esse papo nosso aqui, enriquecedor. Foi exatamente o que eu esperava. Viu? Muito, muito, muito obrigado, viu, meu querido? Eu te agradeço, Fábio, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer falar sobre literatura, sobre poesia, sobre educação, num contexto, sabe, de Instagram, que dá oportunidade para quem quiser assistir. Ao mesmo tempo, é um prazer, nos momentos que a gente tem vivido difíceis, contexto político, contexto negacionista, ter oportunidade de falar um pouquinho sobre empatia, sobre olhar para outra pessoa e ter essa oportunidade de enxergar e compartilhar algo à medida que você gostaria de receber para ti, entende? Eu acho que sem empatia nenhuma sociedade chega a lugar algum. Então, te agradeço, um prazer e quem sabe em breve a gente não volta a conversar sobre outros projetos e vai ser um prazer. Com certeza, com certeza. Em breve a gente se encontrar pessoalmente. Em breve a gente se encontrar. Ou aqui aí. Ou aí em São Paulo. Sim. Até quando a gente tiver essa oportunidade de se encontrar pessoalmente, bater um papo, já tem um exemplar aqui separado para ti, do Pré-Amar. Te levo já com a dedicatória. Vai ser um prazer te entregar. Muito, muito obrigado. Vou recitar para ti, então, um poema. Bom, eu vou recitar um poema do Pré-Amar e eu vou escolher um poema que eu acho que até pelo contexto que a gente tem vivido, eu acho que é um poema que para mim, particularmente, ele procura trazer algo positivo, mas dentro de uma visão também realista, entende? Semente, né? Da gente enxergar o futuro, o presente, da forma como mas não ficar só lamentando. O futuro é hoje. Se você pensa em construir um futuro melhor, mais justo, o futuro começa no momento que você teve essa intenção.
E aí você passa a lançar sementes. Não importa o trabalho que você tenha, faça a sua parte, lance as suas sementes, tenha empatia no teu contexto. De alguma forma você vai contribuir. Se mais gente, mais pessoas fizerem o papel delas, certamente a gente vai ter oportunidade daqui a uns anos de olhar para o Brasil e não lamentar tanto quanto a gente lamenta hoje em dia. Esse poema, como eu disse, ele fala sobre esperança, sobre a oportunidade de enxergar um futuro melhor, mas acima de tudo construir ele. Não ficar esperando que ele caia do céu, porque ele não vai cair, se a gente não fizer a nossa parte. O poema se chama As Margens do Céu. Há uma vela que o horizonte ilumina, e um manto de aurora que reclina sobre nós. Há um vale sob a pele do asfalto, e um canto que ecoa em silêncio, por dia se ouvindo, às margens do céu. Hoje acordamos com um sonho, amanhã despertaremos sem vida, ao infinito num instante de aurora, e ainda há luz nos dias sem sol. Há um futuro que agora amanhece sobre nós, e há um canto que nos guia em silêncio, por dia seguindo, às margens do céu. Obrigado. Eu que te agradeço. Que lindo, que lindo. Vamos dormir Obrigado. hoje leve. Vamos dormir hoje leve. Obrigado. Muito obrigado, Rudá. Boa noite. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente, que chegou. Tenho certeza que ficou aqui uma plantinha que a gente semeou aqui juntos, viu? Muito obrigado. Sim. Boa noite. Obrigado, meu amigo. Obrigado, boa noite. Um abraço para ti. Obrigado. Tchau. Tchau.